Então, Franklin, vamos falar agora sobre o livro de hoje. O livro que a gente vai abordar nessa conversa é o Em Defesa da Verdade, do Carl Trueman, e que tem o título aqui, A Teologia Trinitariana de John Owen, né? O subtítulo, A Teologia Trinitariana de John Owen. Antes da gente falar especificamente de Owen, eu acho que é importante a gente falar de um movimento do qual ele faz parte e que é muito marcante para influenciar tanto todo o seu contexto ali, que é o movimento puritano, né? E esse é um movimento que hoje em dia pouco se conhece, ou quando se fala dele, muitas vezes acaba se deturpando o que é que ele é. Então, você pode nos explicar um pouco mais sobre esse movimento? Saul, a pergunta é importante aqui, porque John Owen era parte desse movimento, e não a pergunta é fácil de ser respondida, porque não dá para identificar o puritanismo diretamente com o calvinismo. O movimento puritano era de teor calvinista, eles tinham uma preocupação soteriológica, preocupação com as ordens do decreto de salvação, mas a opinião majoritária dos eruditos é que o movimento puritano ele tinha um interesse numa reforma eclesiológica, e daí eles serem estigmatizados como os puritanos, né? E esse estigma vinha primeiro das elites e depois do próprio arcebispo da Cantuária, né? Talvez um dos principais adversários do movimento foi um arcebispo chamado William Laud, né, que depois foi executado por traição, né? Mas o fato é que esse movimento, que surge aí na época da Rainha Elizabeth, sobretudo em Cambridge, na Universidade de Cambridge, e daí vai ser disseminado pelos alunos dessa universidade, o que eles queriam era uma reforma eclesiológica completa da Igreja da Inglaterra. A Igreja da Inglaterra era um tipo de híbrido entre uma teologia calvinista, uma eclesiologia luterana e uma liturgia católica mais expurgada do que seriam os elementos mais supersticiosos, né? E para vários filhos da Igreja da Inglaterra, sobretudo aqueles que estavam estudando em Oxford e que ali estavam expostos a teólogos como, por exemplo, Martin Butzer, eles entendiam que a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, era uma igreja reformada pela metade. Então, os puritanos se tornaram um movimento dentro da Igreja Anglicana, ou da Inglaterra, que queriam uma reforma completa. Eles queriam purificar o culto de elementos que eles entendiam que eram, para usar o termo pejorativo da época, papistas ou romanistas. Então, eles queriam que o culto fosse guiado também por padrões claramente bíblicos. Então foi daí que surgem os puritanos com esse foco primeiramente aí nessa purificação do culto. Exatamente. Para colocar assim em termos de sentenças, os anglicanos entendiam que aquilo que não é proibido na Escritura é permitido no culto. Uhum. Vestes, sobrepelis, ou togas, incenso, velas, crucifixos, vitrais, nomes de santos para a igreja. Então, se não há uma ordem bíblica contrária para os anglicanos, então isso poderia ser mantido na liturgia. Daí a ênfase anglicana na continuidade da Igreja da Inglaterra. Para eles, um dos argumentos da veracidade da Igreja da Inglaterra é que ela seria uma igreja tão antiga quanto Roma. Para os puritanos, a base da veracidade da igreja é a mensagem, a fidelidade à mensagem apostólica. Então, para os puritanos, o que não é ordenado não poderia ser tolerado no culto público. E aí há o conflito, né? Do movimento puritano, ou seja, esse movimento que surge dentro da Igreja da Inglaterra, surgirão presbiterianos, congregacionais, batistas, mas também eles vão lidar com a miríade de outras seitas e grupos heréticos que estavam à margem do cristianismo, mas estavam começando a surgir naquela época. Os nomes são diversos, pentamonarquistas, levelers, diggers, e etc. e tal, mas os socinianos, que vão ser os principais adversários de Owen, no livro do Trueman, eles também tinham retornado com força no cenário teológico,
primeiro no continente e também na Inglaterra. Então, ao mesmo tempo que nós temos esse movimento chamado de puritano, tentando reformar a Igreja da Inglaterra, nós temos esse movimento em embate também com seitas e movimentos heréticos que estavam presentes no cenário britânico. Esse movimento, então, chamado de puritanismo, surge em meados do século XVI e vai se encerrar na segunda metade do século XVII. Depois os puritanos não conseguirem colocar um sucessor no lugar do Oliver Cromwell, que era o Lorde Protetor da Inglaterra, foi o Lorde Protetor aí durante 20 anos, né? A única experiência republicana que a Inglaterra teve até o presente, né? O rei Carlos II retorna e 2 anos depois, 1662, né, 2 anos depois do retorno de Carlos II, todos os pastores de tendências puritanas são expulsos da Igreja da Inglaterra. E aí começa o movimento não conformista. Tá? Então, em linhas gerais, isso seria o que foi o movimento puritano, o significado do nome puritano. Né? Havia, inclusive, um arminiano chamado John Goodman, que até debate com Owen e Truman cita ele aqui, que era caracterizado como puritano, porque o puritanismo tinha uma preocupação além da questão soteriológica. A questão puritana tinha a ver com o culto, com a pregação, com o pastoreio. O que os puritanos queriam era a reforma completa de uma igreja que, na visão deles, era reformada pela metade. Então era um foco mais, como você tinha dito no início, na eclesiologia, na pureza do culto aí, do que necessariamente na abordagem de outras das categorias da sistemática, das doutrinas, como a própria soteriologia, a doutrina da salvação, né? Sim, e tinha um foco pastoral também. Então a ideia do cuidado da alma, né? Tanto que na época do movimento puritano surgirão bastante livros de foco pastoral. O mais famoso é o do rival de John Owen, Richard Baxter, o pastor aprovado, né, o pastor reformado, que era o título original dessa obra. Sim.